Programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. Nós vamos começar a nossa mensagem com um versículo da carta do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, versículo 25. Versículo 24 e 25, melhor. Diz esses dois versículos. E, dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar? Versículo 25. Mas Paulo lhe disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes, digo palavras de verdade e de um são juízo. Atos dos Apóstolos, no capítulo 25, versos 24, no capítulo 26, versos 24 e 25. Que fluem dos teus rios, Jesus. Meus queridos irmãos, irmãs, ouvintes desta mensagem do programa O Poder da Palavra. Dois versículos que parecem isolados, dois versículos que parecem não fazer sentido, mas Paulo aqui está defendendo a fé que ele crê. Não que Cristo precise de defesa, defendendo no sentido de ter argumentos plausíveis, ter argumentos que lhe fundamentam a fé que ele tem. Não é uma fé que desceu do céu, que não tem explicação, que apareceu, algo místico que Paulo sentiu no coração, então ele está tentando argumentar. Não. Ele está explicando para Festo, com argumentos, dizendo para Festo que ele não está louco, que ele está em são juízo. Ele sabe o que ele está falando. Ele sabe muito bem o que ele está, no que ele está crendo. E ele diz: eu não deliro, não estou delirando, potentíssimo Festo. Eu estou dizendo para você palavras de verdade e de um são juízo. É isso que ele está dizendo. A grande questão, queridos, que nós gostaríamos de conversar um pouco nesta tarde, é a grande questão do momento. Não sei se você tem tomado conhecimento, mas a nossa cultura é uma cultura que está banindo Deus dela. Mas como, Rodolfo? Todo mundo crê em Deus. Falar crer em Deus hoje em dia não significa que falar crer em Deus não tem o mesmo significado de verdadeiramente estar debaixo, submisso a Deus. Passou a ser mais uma frase de efeito, mais uma moda. Eu creio em Deus, Deus está comigo, eu vou tatuar na minha perna um Salmo 20 não sei quanto, eu vou tatuar no meu braço uma mensagem da Bíblia, Deus está comigo, meus inimigos vão todos caírem, Deus vai, sabe? Virou moda. Sabe, pegaram a palavra Deus, os versículos da Bíblia e colocaram num lugar onde ele não deve estar. Não é? Então, dizer hoje
crer em Deus precisa ter um argumento e uma explicação. Por que você crê em Deus? Então, com esta banalização da Bíblia, com essa banalização da fé, com essa banalização da religiosidade, a grande questão hoje, que nós perguntamos para as pessoas, que as pessoas perguntam para aqueles que dizem que creem em Deus, é se esse Deus que ele crê, se esse Deus existe. E se esse Deus existe, a próxima pergunta que nós ouvimos é: então me prove que Deus existe. E nós então chegamos num grande momento da história, que se é verdade que Deus existe, então é a maior verdade de todos os tempos. Mas se não é verdade, então é o maior embuste, a maior mentira de todos os tempos. A grande verdade é que existe isso. E nós não podemos ficar alheio a tudo isso. As pessoas se debatendo, querendo uma explicação sobre Deus, se nós não tivermos um mínimo de argumento para explicar a nossa fé. Para explicar no que nós cremos de fato. Porque já passou o tempo, meu querido, de que a fé era algo que as pessoas respeitavam, a fé em Deus. Em que dizer crer em Deus bastaria para que as pessoas já se submetessem à palavra dele, se submetessem ao poderio dele, ao senhorio dele. Hoje as pessoas questionam. Tamanho é a desvalorização da fé em Deus. Então, isso tem a ver com cada um de nós. Tem a ver com cada um dos cristãos de hoje em dia. É interessante que nós precisamos nos atualizar. Nós perdemos muito tempo, nós gastamos muito tempo com coisas que não acrescentam nada à nossa fé. E num tempo desse que nós estamos vivendo, de descrença total, de paganismo, de mudança de cultura, que é um assunto que a gente já tem conversado algumas vezes aqui no nosso programa, nós temos que nos atualizar, nós temos que ter argumento bíblico, até mesmo histórico, evidências de que Deus existe, para poder explicar a nossa fé àqueles que questionam, àqueles que às vezes zombam e questionam zombando, mas principalmente àqueles que nos perguntam por quem tem interesse em conhecer esse Deus. E se as nossas respostas foram respostas vazias, podemos causar a decepção, a mesma que o mundo tem causado nessas pessoas. Porque o que mais surge nos nossos tempos são filosofias, são religiões que tentam responder aos anseios da alma das pessoas e não conseguem. E nós trazemos aqui um órgão fundamental que pode ser positivo ou negativo na questão da fé, que são as universidades. As universidades são aquelas que formam os homens do futuro, os líderes, os presidentes, os políticos, os médicos, os químicos, os matemáticos, os geólogos, os biólogos, e tudo quanto é tipo de profissional tem que passar por uma faculdade, por uma universidade. As universidades fazem a vida marchar, meus queridos. Fazem a vida andar. Ali que faz as pessoas pensar. Pelo menos este é um assunto muito falado no universo das universidades. Nos campos, nas salas de aulas. Que o jovem, que o estudante, que ele precisa pensar. Que ali se formam pensadores. Mas a questão da fé, a fé em Deus nas universidades não tem tido espaço. Em muitas universidades, com exceção daquelas cristãs, não é? A fé não faz sentido. A fé não tem tanta importância. Muitas das vezes que nós ouvimos falar em universidades que fé, culto, missa, trabalhos espirituais, até mesmo o espiritismo, ali não é lugar disso. É o que a gente ouve. O lugar disso é lá no candomblé, é lá nos cultos, é lá na missa, que é lugar de falar de fé. Aqui não. Aqui nós queremos falar da matemática. Aqui nós queremos falar da física. Aqui nós queremos ensinar vocês a pensar.
Então o mundo acadêmico tem essa visão de formar profissionais, homens profissionais. Para muitos ali, a fé, meus queridos, é algo do passado. E aqueles que formam a cabeça dos alunos, os mestres, os professores, muitos deles não creem em Deus. Muitos deles passam as suas ideias para frente. Ideias aonde não são alicerçadas muitas das vezes no Deus que nós servimos. Então, quando eles passam as suas ideias para frente e os alunos concordam, então eles são pluralistas. Mas quando alguém discorda das suas ideias, eles se tornam fundamentalistas. É assim que funciona. O ateísmo, meus queridos, tem invadido as universidades de todos os países. A crítica, o combate à fé, o ateísmo que condena a Deus, ou seja, que não acredita que exista Deus, na verdade, eles têm um padrão que se assemelha a uma religião também. Então tudo aquilo que a fé cristã, que a teologia afirma, o ateísmo trabalha na mesma proporção, ao contrário, segue algumas regras para provar a sua teoria de que Deus não existe. E todos seguem o mesmo padrão, como se fosse uma doutrina. E você vai entender isso. Você que faz uma faculdade, uma universidade, você sabe muito bem que o que reina nos campos universitários é o respeito. Precisa ter respeito, não pode ter o pré-conceito, não é? A respeito dos assuntos de homofobia, os direitos humanos, a pluralidade, o respeito às diferenças, no modo de pensar, no modo de se relacionar. Há uma corrente muito forte de pensamento que precisamos respeitar as diferenças, precisamos respeitar o diferente, seja na área sexual, na área moral, na área de relacionamento. Mas quando se trata na fé em Deus, no Deus, naqueles que acreditam em Deus, banalizados são, tirados de lado são, não se trata com a mesma força, não tem valor, não há espaço para argumento. Esta é a realidade. Por que para a religião não existe essa mesma corrente de pensamento, eu te pergunto? Se as universidades são os lugares onde se formam as cabeças pensantes. É uma coisa para se pensar, meu querido. Eu queria trazer aqui uma pesquisa da Unicamp que fala sobre o problema das drogas. Porque muitas universidades querem romper com Deus. Muitas universidades querem levar seus alunos a se libertar dessas histórias. Porque, na verdade, o que dá para a gente entender é que esse lance de Deus é uma história do passado. Aquelas histórias do Walt Disney, histórias da carochinha, que não tem mais valor agora no pensamento moderno. Mas, que curioso, porque nessa pesquisa da Unicamp, 48,7% dos universitários já experimentaram drogas ilícitas. Essas drogas ilícitas. E isso é o dobro da taxa da população brasileira que usa droga.
Então, por que eu estou dizendo essa pesquisa, trazendo essa pesquisa? Se as universidades têm os alunos os mais livres pensadores, os mais acadêmicos, se nas universidades os alunos já superaram esse mito religioso, não precisam mais de Deus, isso é uma farsa, uma mentira. Então são esses mesmos alunos que no futuro formarão a elite desse país. Formarão os biólogos, formarão os químicos, os matemáticos, os físicos, os pensadores do futuro, que se tornarão os políticos, que se tornarão governadores, que se tornarão juízes, advogados, que se tornarão, estarão em cargos importantes para reger essa nação. Esses que superaram o mito religioso, ou seja, não tem mais religião, não acreditam em Deus. Por que então o índice de uso de drogas? A taxa, o percentual de taxa é maior do que aqueles que não frequentam esse universo acadêmico. Na proporção. Alguma coisa está errada. Porque a busca pela droga, pelas drogas ilícitas, para fugir de quê? Se eles são seres pensantes, inteligentes. Por que essa busca, essa fuga, se são pensantes, inteligentes e vão reger o país? Será que isso não tem a ver com essa superação da religião? E não são só esses problemas, meus queridos. Existem outros problemas. Existe um livro chamado Questões do Cotidiano Universitário, que são de vários autores, certo? Questões do Cotidiano Universitário, são vários autores. E entre tudo que se descreve ali, algumas coisas bem que chamam a nossa atenção, que o jovem universitário, ele tem dificuldade de expressar ideias próprias. Ou seja, eles têm dificuldade de ser criativos. É muito interessante isso. Eles não conseguem formar um pensamento. Eles não conseguem expressar as suas ideias. Será que de fato eles estão pensando? Uma vez que Deus foi banido, a religião que prendia o jovem, que deixava o jovem com um cabresto, a religião que limitava o jovem foi banida de tantas universidades. Numa pesquisa nesse livro, de vários autores, esse livro vai chegar à conclusão que o jovem da era moderna tem dificuldade para expressar as suas ideias. Essas mesmas faculdades que desejam libertar o aluno dos paradigmas religiosos, agora criam um jovem que não sabe expressar as suas ideias. Um jovem que tem dificuldade para expressar a sua escrita, ele não consegue escrever direito. Um jovem que tem dificuldade para produzir um texto com inteligência fluida. Ele não consegue, ele se embaraça, ele se contradiz no próprio texto. Esse livro também, ele aponta uma dificuldade do jovem de entender o que ele próprio escreveu. E o que ele próprio leu. Ele lê alguma coisa e não entende. Sabe aquelas provas dissertativas? Que a pessoa lê um texto e depois tem que interpretar o texto. O jovem moderno lê o texto e não entende nada. Ele tem um analfabetismo funcional. E existem outras coisas que o livro também nos traz, que o universitário hoje tem dificuldade de fazer reflexão sobre o que ele leu. E o pior, o jovem ou o estudante, o universitário,
ele tem dificuldade de lidar com questões existenciais da vida. E aí eu trago uma outra pesquisa. Suicídio entre os universitários. Universitários. Existe um vazio existencial dos jovens nesse tempo que a gente está vivendo, no contemporâneo. Queridos, os países mais desenvolvidos do mundo são os países com o maior número de falta de religiosidade. Os países mais desenvolvidos do mundo estão banindo a religião. Porém, a taxa de suicídio nesses países desenvolvidos são o dobro dos países pobres, por exemplo, os países pobres da África. E é interessante que nos países pobres da África, onde eles não têm acesso ao conhecimento, a religião está em alta. Olha que interessante. Olha que duas vias totalmente opostas, aonde há o crescimento, o estudo, a libertação dos paradigmas religiosos, os países crescem, mas bane a religião e existe um vazio dentro dessas pessoas que elas não conseguem lidar e o número de suicídio aumenta a cada dia. Por mais que tenham conhecimento, que tenha bens materiais, facilidade ao estudo, a bens, que tenham posses, poder de compra, são vazios e não conseguem lidar com esses vazios porque não tem aonde recorrer. Eles compram, consomem. Mas existe um vazio dentro deles que não consegue ser suprido com o poder de compra, de acesso a bens que eles têm. E essa mesma pesquisa vai encontrar lá nos países miseráveis, pobres, pessoas que se agarram na religiosidade. Seria um bom negócio banir a religião do conhecimento? Achar que a religião não faz sentido? É uma coisa para se pensar. Se nesses países estão as pessoas mais equilibradas, se nesses países desenvolvidos estão as pessoas mais com acesso ao conhecimento, que se desenvolvem mais, pessoas que não estão presas às crendices, à religião, por que essas pessoas não conseguem lidar com as dificuldades da vida? Nesses países pobres, quase não existem ateus. Olha, gente, nesses países pobres, quase não existem ateus. Já nos desenvolvidos, o ateísmo cresce a cada dia. Quando a gente fala em desenvolvidos, são pessoas que têm o conhecimento, que têm acesso ao estudo, às universidades. Mas lá na universidade, onde além do conhecimento na área profissional, seria importante o conhecimento de Deus, mas não tem. A religião não faz parte mais da grade das universidades. Com exceção das universidades cristãs, vai ser difícil você encontrar alguma universidade que tem uma grade curricular religiosa. Agora a pergunta é, depois dessas pesquisas, e são poucas, eu estou dando uma pincelada, será que a fé não tem espaço nos meios das universidades? Porque quando se fala em meios acadêmicos sobre pecados, sobre sobre Deus, sobre a fé, sobre a religião, em meios acadêmicos que eu estou dizendo, se você traz esse assunto para ser discutido, primeiro você logo já é taxado de atrasado, de ridículo. Pessoas ultrapassadas. Esse é o mundo que estamos vivendo.
Falta ideologia. Falta valores. Tudo está relativizado. O que é errado para um pode não ser para outro. O que é certo para um pode ser errado para outro. E assim nós estamos vivendo como se nada tivesse acontecido. Ao mesmo tempo, nós não estamos percebendo que Deus foi tirado fora, a religião foi colocada de lado. Isso é algo do passado, e o que nós estamos vivendo é uma busca incessante que nunca consegue preencher o ser humano. Porque o ser humano foi criado por Deus. E você então define o ateísmo e até a descrença como uma forma de religiosidade. Não querem ter religião, mas o ateísmo e a descrença é uma forma de religião. Porque ali existe uma narrativa, tudo contra Deus, mas existe. Existe um ritual que eles têm que seguir. Tem o lado emocional. E tem até o lado social dentro do ateísmo, de ajudar as pessoas, ser humanista. Tem o lado institucional, os valores. Tem um lado material. Tem a doutrina de como você faz. E tem um comportamento ético legal. Os mesmos pontos que seguem dentro de uma doutrina religiosa. As pessoas dizem, não, nós não cremos na religião, não existe religião, mas o ateísmo tem uma forma de religiosidade. Essas coisas são importantes. Essas coisas são muito importantes da gente trazer e começar a pensar nisso, porque no tempo que nós estamos, na era que nós estamos, não dá mais para ficar. O Senhor vai fazer na tua vida. O Senhor tem um plano para você, meu querido. Aceite a Jesus e será salvo. Sabe esses jargões que não trazem um suporte de explicação? Então, fica muito vazio. Porque a fé não é algo que você chega e crava na cabeça da pessoa, meu irmão. A fé em Cristo não é algo que você chega e força a pessoa a acreditar. Ou coloca medo, sabe? Aqueles que fazem o evangelismo ou o evangelicalismo, não é? Olha, se você não crer, você vai para o inferno. Lá no inferno você vai sofrer. Lá no inferno você vai chorar e não vai morrer. E a pessoa então acaba aceitando a Cristo assim. Aceitando por medo. Ou aderindo à religião cristã por medo. Por quê? O argumento é muito fraco. E nós devemos buscar conhecimento para ter argumento. No que você crê? Por isso o início dessa conversa foi: Deus existe? Sim. Você pode me explicar? A fé, meu irmão, ela permite questionamento. Até mesmo a dúvida. E através disso, permite então a pesquisa. Para a gente averiguar. Não foi o que Paulo falou para Festo? Eu não estou louco. Daqui a pouco a gente vai ler esse trecho de novo. Festo, eu não estou louco, que eu trago para você, eu trago verdades, eu fui pesquisar, eu conheço, eu sei como é que funciona, eu vou te explicar como é que é isso. Eu estou em são juízo, eu não estou falando de loucura, eu não estou delirando. Mas o que acontece hoje, meus queridos, é que muitos parecem que estão delirando. Algumas igrejas, você vai ouvir a palavra de Deus, você não entende nada. Sabe por quê? As pessoas confundem emocionalismo com autoridade e conhecimento. Então a pessoa está ali falando um texto. Daqui a pouco, começa uma gritaria desordenada. Ah, o Senhor da glória, o Senhor está mandando falar. Para com isso. Vamos organizar as coisas do Senhor. Vamos colocar ordem nas coisas de Deus. Claro, nos emociona. Sabe, a gente é humano, tem o lado emocional, mas espera aí.
Você foi designado para trazer um ensinamento para a igreja? Para! O Senhor manda dizer. Sabe o que o Senhor manda dizer? O que está na palavra dele, que você preparou, você pesquisou, você se preocupou em trazer um ensinamento contextualizado e entregar para a igreja. Para que eles possam ouvir, se alimentar da palavra e ter interesse também em pesquisar e procurar cada vez mais. Mas enquanto nós ficamos nessa brincadeira, parece um picadeiro de circo, muitas igrejas, as pessoas estão na faculdade, as pessoas estão na universidade estudando, e lá já não falam em Deus. Muito pelo contrário, há muitos ali que passam para frente o ateísmo, porque a história de Deus está banida. Aí quando vem um universitário na sua igreja para ouvir a palavra, e você deveria ter preparado um bom estudo para que ela, que é inteligente, ela está estudando lá, ela é um ser pensante, então ela vai numa igreja, e ela vê aquele tema, e ela quer conhecer Deus, e você vem com essa brincadeira, meu querido, em cima do púlpito, de pular, de rodar, de jogar paletó. Aí como é que aquele jovem, aquele universitário que está ali na sua igreja vai aprender do Senhor se você ficou essa brincadeira? Você não preparou nada, o Espírito Santo unge, ele unge. Mas ele ungia Paulo também. E Paulo não estudava? Paulo não lia? Paulo não explicava para aqueles homens sábios, conhecedores das leis? Paulo não debatia com eles? Ou você achava que Paulo começava a orar em línguas lá para eles, para comovê-los? Não, Paulo disse para Festo o quê? Abra sua Bíblia aí, Atos 26. Atos 26, nos versos 24 e 25... que você pode ler ele completo depois, o nosso tempo aqui não permite, mas era uma conversa dele com Festo, e ele vai dizer no 24, Festo vai dizer para ele, e dizendo ele isto em sua defesa, né, Paulo estava dizendo, falando do Evangelho, falando de Jesus Cristo, com conhecimento, não com gritaria, jogando paletó, não tem nada disso aí, profecias que não nada disso aí. Paulo estava consciente, então no versículo 24, e dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz, está louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. As muitas letras. O Festo já sabia que ele era um estudioso, não era um louco, fanático por aí, gente. Aí no versículo 25, mas ele disse, não deliro. O que ele está dizendo? Não estou falando qualquer coisa por delírio, não. Eu sei o que eu estou dizendo. E ele vai respeitar, olha, não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade, eu sei o que eu estou dizendo. E de um são juízo. Então tem muita coisa errada mesmo. Se um universitário ateu entra na sua igreja com interesse de conhecer a Cristo, você começa com papagaiada, meu querido. Que balá. Vai estudar a palavra e trazer um ensinamento para as pessoas. Conhecimento da palavra, vamos abrir a Bíblia aí, vamos falar, sabe, meu irmão, não significa que você vai ser o grande teólogo, mas você vai ser um servo de Cristo, orientando as pessoas na palavra, mas você vai convencer elas? Não, a Bíblia não está dizendo para você convencer elas. A Bíblia está dizendo para você enunciar sobre Cristo, anunciar o Evangelho. Quem convence é o Espírito Santo, mas é você que Deus chamou para falar do Evangelho. Lucas, quando inicia o seu Evangelho, como sendo uma investigação acurada dos fatos. Vamos ver lá o início do Evangelho de Lucas, que é o mesmo escritor de Atos dos Apóstolos. Veja o que Lucas diz lá no início. Olha, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 1. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. O que ele vai dizer no versículo 3? Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem,
havendo já informado minuciosamente de tudo, desde o princípio, para que conheça a certeza das coisas que já estás informado. Pensou se Lucas começa lá no Evangelho, o Senhor manda dizer, eu estou vendo aqui uma caixa de água, uma cachoeira, e você vai ser abençoado, meu querido. Ah, para! Ele fez um estudo, ele foi pesquisar, para passar para frente informações concretas. É o que tem faltado nos púlpitos das nossas igrejas. E eu não estou aqui dizendo que são todas, generalizando, mas a grande maioria é responsável pela ignorância do povo na palavra de Deus. Por quê? Fazem a propaganda dos seus trabalhos e quando o povo vai lá, começa a brincadeira. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21. Vamos ver o que diz lá? Capítulo 5, verso 21. Examinai tudo, retende o que é bom. Você não é obrigado a aceitar tudo. Você vai na igreja e aceita tudo? Você não examina? Então é por isso que você anda dando cabeçada, meu querido, pulando de igreja em igreja. Porque você ouve, aceita e não vai examinar. Então a sua fé é uma fé que está aí, olha, que está aí sendo pulverizada, líquida, não tem fundamento nenhum. A Bíblia não diz para você engolir tudo que você ouve. A Bíblia diz o quê? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21. Examinai tudo, retende o que é bom. Ah, tal pessoa falou isso, tá com a Bíblia? Amém, não tá, meu tchau? Ah, eu estou naquela igreja, aquela igreja tem 120, não sei quantos anos de século, é histórica, é tradicional, ah, é igreja apostólica, é isso, aquilo, amém. O que prega ali está junto com a palavra? Não, tchau. Você vai discutir o quê? Você vai discutir contra a palavra. E o pior, alguns ouvem, ignoram a palavra, assim como tem acontecido nas universidades, e passa para frente uma ideia errada. Deus admite que a gente converse com Ele, que a gente pergunte, até tenha dúvidas sobre as coisas da palavra, para a gente aprender, para buscar argumento, para a gente se aprofundar. O próprio Cristo vai dizer, não acreditem em qualquer coisa que dizem a vocês, examinai tudo. Por quê? Porque virão falsos profetas. Até Jesus questionou, quando estava na cruz, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? A dúvida não é pecado. A dúvida, ela acontece quando a pessoa quer aprender o que é certo. Existem evidências de Deus, da ação de Deus. Existe evidência de que Deus, Ele age. Existe evidência de que Deus, Ele transforma. A história diz isso. A arqueologia diz isso. Até a ciência se dobra a Deus. E muitos querem dizer que não existe em Deus. E essa corrente de pensamento tem crescido no nosso mundo. Por outro lado, existe o tal do fideísmo. Uma fé cega. Uma fé sem evidência. A pessoa acredita em qualquer coisa, não pesquisa. É o que mais cresce no nosso mundo, é o fideísmo. Vem alguém falar lá naquele retiro, naquele congresso, fala um monte de coisas antibíblicas, com erros teológicos. Quantos ministros de músicas do louvor que cantam músicas com erros gravíssimos teológicos e nós não questionamos, vamos engolindo, vamos cantando, é para Deus, e jogamos tudo para Deus, sem questionar, sem nos questionar e sem questionar aquilo, porque não temos conhecimento, porque não fazemos o que diz aqui em Tessalonicenses capítulo 5, verso 21, examinai tudo, retende o que é bom, nós engolimos tudo e acreditamos que a nossa fé é um fideísmo,
uma fé cega, uma fé sem evidências. Pessoas estão desesperadas, pessoas estão agarrando em qualquer coisa que promete felicidade, sem buscar evidências racionais para comprovar aquilo. É o estudo da palavra. Mais do que nunca, todas as coisas cresceram, se modernizaram e nós paramos no tempo. Não nos aprofundamos. Nós temos que ousar conhecer, ousar saber, ousar até mesmo questionar. Deus existe, meu irmão, ou Deus é mito para você? E agora? Se Ele existe, de que forma eu posso evidenciar, eu posso explicar para as pessoas? Como que eu posso levar alguém a Deus? Porque o texto bíblico diz isso, que eu devo ir a Deus crendo que Ele existe. Mas com base no quê? Então nós podemos entrar na história e ver que pessoas experimentaram Deus. Você pega ali o livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 1, vai dizer assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E aí ele vai trabalhar todo esse texto de pessoas que são para nós testemunhas. Aí você pode dizer, não, mas está na Bíblia, eu não sei como é que... Não, mas é muito distante da nossa realidade. Mas eu quero trazer aqui 3 personagens conhecidos do nosso tempo. C.S. Lewis, o criador das Crônicas de Nárnia, um grande ateu, muito inteligente, que divulgava os seus pensamentos de que Deus não existia. Ele se converteu a Cristo. O próprio filme As Crônicas de Nárnia são crônicas, e ali você consegue ter uma leitura do Evangelho. Ele se converteu. Ele é cristão. E era ateu. É uma testemunha do nosso tempo. Se você não quer acreditar na Bíblia, que já é uma perda muito grande para você, veja. C.S. Lewis é muito famoso. Isaac Newton, aquele que descobriu a lei da gravidade, era ateu. Se converteu a Cristo. Faz parte dessa nuvem de testemunhas. Foram pessoas que comprovaram: Deus existe. Blaise Pascal, um grande ateu. E muitos ateus o admiravam. Foi o homem que se converteu a Cristo. E ele traz uma frase que diz o seguinte: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Muito famosa para quem conhece ele. Todos esses e muito mais ateus de renome do nosso tempo se converteram a Cristo. Pessoas de conhecimento, pessoas que tiveram acesso a estudos, mas tiveram conhecimento porque tiveram essa experiência de Deus. E no seu conhecimento, nas suas buscas por resposta, chegaram a um momento que eles disseram: Deus existe. Tamanha a perfeição da criação. Queridos, as perguntas relacionadas à fé são necessárias. Para se chegar ao entendimento de verdade é necessário questionar, perguntar, filosofar. É isto, perguntar é filosofar. Agora o problema é não crer em nada e combater o cristianismo, como muitos têm feito. O outro problema é aceitar de tudo sem saber no que está crendo, o fideísmo. Se Deus não existe, o porquê precisamos ser morais então?
Se Deus não existe, querido, não existe pecado, não existe inferno, não existe juízo final, não existe nada, é tudo mentira. Não existe moral. Faça o que você quiser. Se Deus não existe, qual é o padrão então que a gente segue? Qual é o padrão que você segue? É interessante. Nós só queremos banir Deus. Mas o padrão que você segue, qual será? Se não for o que Deus colocou? Você pode provar que Deus existe? Esta é a grande pergunta. Não. Nós não podemos colocar Deus num laboratório. Como se faz com as pesquisas. Colocar Deus numa caixinha e dissecá-lo ele, tirar parte por parte para estudar. Não há como fazer isso. Não há como dissecar Deus. Porque se Deus pudesse ser dissecado, se Deus pudesse ser analisado, ser dividido, ele seria tão pequeno que ele não seria Deus. Eu não posso provar Deus para você, mas eu posso enunciar Deus a você. Você pode até questionar tudo se você quiser. Você pode perguntar o que você achar que deve ser perguntado. Agora eu te pergunto, de onde você veio? E esse de onde você veio, quem que criou ele? Porque se Deus não existe, como é que as coisas aconteceram? Se tudo veio do nada, não faz sentido. Porque se a gente for seguir essa lógica, esse raciocínio, de que não existia nada e do nada veio tudo, nós caímos na grande questão infinita de que sempre o nada veio do nada, que veio do nada, que veio do nada e nunca tem um início. Ou você é levado a entender que Deus não foi criado, ele é um ser incriado, ele sempre existiu e ele decidiu criar. O Deus que sempre existiu decidiu criar. O ateu, o físico, o cosmólogo Stephen Hawking, que muitas pessoas conhecem, um grande homem conhecido no nosso tempo, ele vai dizer que o universo pode criar-se a partir do nada. Ele vai dizer que nesse caso, que Deus não é mais necessário. Agora, a pergunta do crente que está consciente é a seguinte: prova isso. Prova aí, num laboratório, que do nada pode surgir alguma coisa. Do nada não pode surgir nada. Nada vezes nada é nada. Ele vai dizer em um dos seus livros que no instante do Big Bang, que ali havia elementos. A primeira explosão que existiu, o grande Big Bang, ali havia elementos. Seria o vácuo quântico, as partículas, a matéria, a energia, o espaço em movimento e a gravidade. Agora, se haviam essas coisas, como não havia nada? Não é contraditório? Nada é nada, não pode haver espaço, porque o espaço também foi criado, a gravidade foi criada, o vácuo quântico, as partículas, a matéria, tudo isso foi criado. Isso não é nada, isso é alguma coisa. Então cai em contradição. E ele diz também se coisas podem surgir do nada. Essa é a grande pergunta, se as coisas podem surgir do nada, por que hoje nós não estamos testemunhando as coisas surgirem do nada?
Não acontece. Só pode surgir alguma coisa que foi criada. Tudo que começou tem que haver uma causa. Uma primeira causa. E essa causa, ou essa causa primeira, não foi causada por nada. Porque se eu pensar que essa primeira causa teve uma causa inicial, eu vou cair nesse retrocesso infinito e fica tudo sem sentido. Então quero dizer para você, meu irmão, Deus não começou, Ele não teve início, Ele sempre existiu. E essas questões que a gente foi pincelando aqui, são questões que a gente precisa ter conosco. Não só decorar versículo bíblico. Eu não estou dizendo para você não ter esse capricho com as Escrituras. Mas nós vivemos um tempo em que nós somos questionados nessas coisas. Que esses grandes homens que se tornaram ateus, com perguntas relevantes, que nós temos que relevar e estudar para responder. Não são perguntas irrelevantes, são relevantes. Precisamos relevar, colocar na mesa, estudar, buscar com os irmãos auxílio para ter conhecimento, para responder a questões deste nível. Porque a nossa fé não é uma fé que a gente imaginou e passou a acreditar. Não é um conto que a gente imaginou, que alguém contou, e a gente então passou a acreditar. A nossa fé tem evidências. A nossa fé, ela é baseada na Sagrada Escritura. Ela é baseada na revelação da pessoa de Jesus Cristo. Na história que dá suporte a isso. Nas pesquisas arqueológicas que dá suporte a isso. Nos textos bíblicos de Gênesis, Apocalipse, que foram escritos por pessoas que nunca conheceram a outra, de uma ponta dos escritos a outra. Existem pessoas que nesse tempo, nessas inspirações de Deus, nunca tiveram amizade com outras, mas os textos se encaixam biblicamente, historicamente e arqueologicamente. A nossa fé, ela é suportada por todo esse respaldo. As nossas respostas às questões do mundo contemporâneo, ela exige de nós um conhecimento que alavanque em todas essas camadas do conhecimento. E mesmo que pessoas não acreditem, não conseguirão tirar de nós a certeza que Deus já colocou em nós. Mas mesmo assim temos que estar preparados para responder às questões relacionadas ao Deus que nós cremos. Que por sinal é o único Deus, o Criador. Os deuses que existem por aí são mortais. Já foram. O Deus Criador não. O Deus Criador nos criou para a sua glória. E nós precisamos conhecê-lo. Assim como Paulo argumentou com Festo nesses 2 versículos que nós lemos. Nós temos que ter argumento lá na fábrica, na faculdade onde nós estamos, no namoro que nós estamos, com os filhos que nós temos, com as pessoas que estão sempre próximas de nós. Existe argumento para o Deus que nós cremos. Então Deus existe. E não é história da carochinha. Não é conto de fada. Não é história do imaginário. Deus existe. Que possamos ter essa sede pelo conhecimento. Porque isso é necessário nos dias de hoje. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua igreja. Que Deus abençoe você que é ministro da palavra. Que Deus abençoe a igreja. E que tenhamos o conhecimento de Deus. A nossa fé não é baseada em historinhas. A nossa fé não é baseada em contos. A nossa fé, ela é embasada na Escritura, ela é embasada na história, ela é embasada no próprio Deus que se revelou em Jesus Cristo.
Que Deus te abençoe. No nome santo de Jesus. Amém. No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra.